como já foi dito aqui, esse mês nós vamos estar falando sobre edificados sobre a rocha. E como o Edivaldo disse para o Claudinho, ele disse a mim, disse para tantas pessoas, e eu senti isso o ano passado, quando eu recebi a notícia inesperada da morte da minha mãe. Literalmente nos falta o chão. E se nós não tivermos aonde nos amparar, você já teve aqueles sonhos, não sei se você vai lembrar daqueles sonhos de criança que parece que você está caindo. Quem aqui lembra que já teve sonho assim? Você está caindo de um precipício, aí você acorda, você está na cama, dá uma sensação ruim, né? Quem nunca passou por isso na vida? E muitas vezes, algumas situações que a gente passa, a gente sente assim, como esse sonho, que a gente está caindo e de repente a gente acorda. Mas hoje nós vamos falar um pouco ainda mais sobre esse tema que nós começamos a semana passada. Eu quero pregar o mesmo texto e tentar trazer uma nova mensagem no mesmo texto. E foi engraçado que eu falei com o pastor Wesley que Deus me deu mais duas. Ele foi tão generoso que no mesmo texto já me deu mais duas e eu fico muito feliz. Mas antes, eu quero que você assista um desenho comigo de 4 minutos. Apaguem as luzes aqui da frente, a historinha bíblica. Não é os 3 porquinhos. Dos 3 porquinhos eu vou falar depois. A historinha bíblica, por favor. E melhora aí um pouquinho o meu microfone, que ele está dando microfonia. Aquele que ouvir minhas palavras e as colocar em prática será comparado por mim a um sábio que erigiu sua casa sobre uma rocha. Mas afinal, o que você está fazendo? Estou escavando para a fundação da minha casa. Aqui? O solo está sentado sobre uma rocha enorme e você vai demorar muito escavando aqui. Sim, mas a casa vai ficar resistente quando estiver pronta. Pense em todo o tempo que você terá perdido. Vou conseguir de alguma forma. Fique à vontade. Eu vou construir ali. Mas esse solo é muito arenoso. Você não deve construir ali, não é seguro. Bobagem! Vou construir bem ali e vou terminar na metade do tempo que você vai levar. Terminei! E bem a tempo para a estação das chuvas! Não liguem para ele, crianças. Estamos fazendo certo. Não se preocupe. O rio não afetará a pedra que está sobre nós. Pare de reclamar! Não entrou nenhuma gota! Não é com o telhado que estou preocupada.
sua ajuda! Venham comigo, venham! Para onde vão? Podemos salvá-la! Voltem aqui! Por favor, salve-o, por favor! Atenção. Aquele que ouvir minhas palavras e não praticá-las é como o homem insensato que construiu sua casa sem uma fundação. E grande foi a sua decepção. Até aí. Nós conhecemos o texto, pode acender a luz, por favor. Nós falamos muito sobre esse texto na semana passada e o tema da semana passada foi fundamentado sobre a rocha. E a pessoa fundamentada sobre a rocha é uma pessoa prudente, cuidadosa. E é onde a nossa vida tem que estar fundamentada. Não uma rocha física, mas uma rocha viva. A rocha é Jesus Cristo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o preço disso. Porque você já ouviu aquela expressão, tudo tem um preço? Você já ouviu ou não? Tudo tem um preço. E para você poder olhar para essa história bíblica que está lá em Mateus, capítulo 7, nós vamos lê-la agora, pode abrir a sua Bíblia, nós só vamos ampliar o texto, você vai perceber que há um preço a ser pago. E a gente precisa entender se a gente está disposto ou não a pagar o preço. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, a partir do versículo de número 13. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Quem achou, diga amém. Entrei pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutos bons, e a árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo teu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha.
Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída, cena esta que vocês acabaram de ver num desenho infantil. Eu também queria passar um trecho do desenho de Joseph Jacobs, mas nós não vamos passar pelo tempo. Eu coloquei lá no meu Facebook, você pode assistir, que é a história de 3 irmãos, Cícero, Heitor e Prático, mais conhecidos como os 3 porquinhos. A história é mais ou menos com a mesma linguagem semântica, vamos dizer assim, não é? Os 3 porquinhos têm um grande adversário que vai aparecer contra eles, e eles têm a opção de construir uma casa para cada um. Um constrói uma casa de palha, o outro constrói uma casa de madeira e o outro constrói uma casa de tijolos. Cada casa leva um tempo determinado para ser construído e cada casa também tem um orçamento diferente. O cara que constrói a casa sobre a rocha gastou mais dinheiro no que aquele que construiu a casa sobre a areia. Assim como o porquinho que investiu mais em construir a casa de tijolos, gastou mais do que o porquinho que decidiu construir a casa de palha e de madeira. No final das contas, com o fá, fé, fi, fó, fu, que eu não podia deixar de dizer, do lobo mau, não é? Que eles não tinham medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Vocês pensaram que eu não ia fazer isso, né? Mas não aguentei. E aí as casas caíram. Qual casa que caiu? Me ajude. Qual foi a primeira a cair? De palha. A segunda? Para onde que os 2 correram? Para a casa de... E o lobo mau fez fá, fé, fi, fó, fu, soprou, 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 e a casa não caiu. Jesus está tentando mostrar isso para os seus discípulos, que tudo na nossa vida tem um preço. E desde o versículo de número 13, que a gente acabou de ler aqui, ele conta algumas histórias, algumas ilustrações, para que a gente possa entender o preço das nossas escolhas. Alguém disse que o ser humano é fruto das suas escolhas. Você é aquilo que você escolhe ser. Pode dizer isso para aquela pessoa que está do seu lado. Não adianta você querer dizer outra coisa, porque de fato você é resultado das suas escolhas. Miguel de Cervantes, um escritor espanhol, disse que nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Quem constrói a nossa vida, de fato, somos nós. Se você prestou atenção nos versículos 13 e 14, Jesus fala de 2 caminhos. Um caminho é mais largo, que conduz a... Pode me ajudar? Vamos fazer uma mensagem interativa? Então, um caminho é mais... que conduz a... O outro caminho é mais... e conduz a... Mas é mais fácil passar pelo caminho largo ou pelo caminho estreito? Pois é. Tem um preço. Passar pelo caminho estreito é mais difícil. Também ele diz nos versículos 15 a 16 que vão existir pessoas que vão aparecer com boas intenções, que são os falsos profetas. Alguns deles vão falar a verdade desses profetas, mas alguns deles vão ser falsos, mentirosos, e muitos poderão se enganar. E ele compara esses profetas como uma árvore ruim. A árvore ruim dá fruto ruim, e a árvore boa dá fruto bom. Então ele diz, vocês vão conseguir discernir entre as coisas a partir do fruto que eles produzirem. Jesus fala sobre o cristão verdadeiro, que o cristão verdadeiro que fizer a vontade do Pai, ele vai ser salvo.
Mas o cristão que não fazer a vontade ou não fizer a vontade do Pai, ele vai ser condenado ao inferno. Não há outra opção. Não existe, e se tiver alguém aqui que acredita nisso, nós podemos conversar, você pode marcar um aconselhamento, sem querer me bater, por favor, que eu tenho 3 filhos para criar, tá certo? Mas não existe purgatório. Não existe um estado de alma em que você vai se purificar. Nesta vida, você tem 2 escolhas. E você, quando morrer, vai herdar como herança eterna aquilo que você decidiu escolher. Ponto e basta. E é isso. Não adianta. E aí Jesus conta essa história, que o homem que construiu a sua casa na rocha, ele é comparado a um homem sábio, a um homem prudente. Jesus não inventa isso. Jesus pega isso de um provérbio de Salomão, que está lá em Provérbios 10, 25. Jesus faz uma releitura prática do Antigo Testamento para os seus seguidores. E ele diz assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Provérbios 10, 25, na revista atualizada do Almeida. Então aquele que constrói a casa sobre a rocha, e nós já falamos a semana passada, que é Jesus, ele está seguro, ele está tranquilo. Se a tua vida está fundamentada no princípio da palavra de Deus, foi aquilo que a gente disse a semana passada, meu irmão, você está bem, você está tranquilo, fica de boa. Agora, se a tua vida não está, você tem que tomar cuidado. Mas você tem que entender, para construir a casa na rocha e para construir a casa na areia, os custos disso são muito diferentes. O investimento que você vai ter que fazer vai ter que ser muito grande. Um comentarista bíblico, ele tem um nome difícil aqui, eu não vou conseguir nem dizer o nome dele. Ele diz assim: os 2 caminhos, eles ilustram o começo da vida e da fé. Quando você decide abandonar uma vida de perdição para seguir uma vida com Jesus. As 2 árvores simbolizam uma vida já desenvolvida. Ou não. Você escolheu viver para Jesus e agora, como aquele que segue Jesus, você dá frutos. Se você está vivendo o que Jesus manda, você vai dar fruto bom. Mas se você é um crente meia boca, desculpa a expressão aí, teu fruto é ruim, não tem qualidade. E as 2 casas, por fim, falam do final da nossa história. A tua casa, a tua morada. A ilustração é essa: aquele que ouviu e praticou, fica seguro diante da dificuldade e diante da morte. E aquele que não seguiu e nem praticou, ele vai ver a sua casa cair. Por isso Jesus ensina o modo que o homem sábio construiu a sua casa. Jesus ensina o modo que o homem insensato construiu a sua casa. Jesus fala que ambos tiveram uma prova, porque tanto o crente fervoroso quanto o crente, desculpa a expressão, e eu não quero ser pejorativo, meia boca, também passa por provação. Sim ou não? O crente fervoroso passa por provação, mas o crente meia boca também passa por provação. E também Jesus fala do modo da prova e do resultado. Como um saiu no final da prova e como o outro saiu no final da prova. E Jesus diz que se você quer viver uma vida de fé, só professando essa fé, mas não praticando, a sua vida é uma vida vazia, oca e frágil. A sua vida está a ponto de ser arruinada a qualquer momento. Qualquer dificuldade que vir sobre a sua casa, qualquer notícia ruim, qualquer crise é suficiente para fazer a casa cair. Eu já escutei às vezes em algumas brigas: pastor, a casa... Como é que é? Vamos dizer junto que a gente fala: a casa caiu.
Mas na casa do Filho de Deus, que tem os seus pés, ó, estou vendo o Bira lá, que bom ver vocês aqui, Deus abençoe. Quando você constrói a sua casa sobre a rocha, meu filho, pode vir a prova que a casa não cai. Não cai. Não cai. Então eu quero tentar ser objetivo aqui com você, porque a hora passa e eu gosto de falar. Primeira lição: qual foi o preço que o primeiro construtor pagou? Eu quero ver se você está disposto a pagar o preço do primeiro construtor. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então Jesus diz que o primeiro construtor é semelhante àquele que ouve as suas palavras, versículos 24 a 25, e coloca em prática. Ele põe o estilo da sua vida, está baseado naquilo que ele acredita, naquilo que ele ouve. A sua vida é medida de acordo com os ensinamentos de Jesus. É aquilo que a gente falou um pouquinho hoje, e nós vamos ter que repetir tudo sobre discipulado. Tivemos uma aula deliciosa hoje pela manhã. Que discípulo, em primeiro lugar, não é aquele que vai ensinar princípio bíblico, coisíssima nenhuma. Discípulo é aquele que evidencia a palavra na vida. E é isso aí. Então, quem ouve e pratica, demonstra. Esse é o sábio. E esse é o primeiro construtor mencionado. Todavia, esse homem que é descrito como sábio ou prudente, ele escolheu um lugar para construir a sua casa, sobre a rocha. Esse desenho, e eu tomei cuidado de dar uma estudada na questão da geografia bíblica, ele não ilustra muito bem o que Jesus estava dizendo, porque no desenho, o homem construiu a casa sobre uma montanha, um monte de pedra, e ali tinha um monte de areia. Assim fica muito fácil você fazer a distinção dos dois. Mas não foi isso que Jesus disse. E não foi isso que os palestinos entenderam que Jesus dizia. Na Palestina, havia uma temporada em que os rios e os mares, eles davam uma baixa. E ficavam grandes lugares com um acúmulo de areia. E você não sabia, você não tinha muitas vezes que estava chegando de algum lugar, condições de adivinhar se aquele lugar era outrora um leito de um rio, o lugar de uma lagoa ou não. Então, para construir uma casa boa, bem sólida, você tinha que cavar muito, e muito fundo. Fundo, cavar fundo, para conseguir chegar lá na rocha. E fazer o alicerce da sua casa a partir da rocha. Alguns mais apressadinhos, não sabendo que outrora ali foi um lago, com os tumultos e o descuido, os imprudentes que Jesus diz, eles não querem cavar fundo, eles cavam lá um pouquinho e tentam fazer um alicerce meia boca. Ambos construíram a casa sobre o mesmo tipo de solo. Isso significa que nós todos estamos no mesmo terreno. Não tem um que está sobre uma montanha de rocha e o outro que está sobre um monte de areia. Todos nós estamos no mesmo terreno. Jesus quis dizer isso. A vida é uma só. A vida é medida de uma única maneira. Ambos construíram, na época da seca, como eu já disse. Mas depois de um período, vem a época das chuvas, e os leitos dos rios sobem, os mares sobem, e aí você vai descobrir quem foi o cuidadoso e quem foi o descuidado. Para você entender bem isso, abre aí comigo rapidamente em Lucas capítulo 6, que você vai perceber claramente a mesma história narrada pelo evangelista Lucas. Versículo 48 de Lucas, capítulo de número 6. E aqui está toda a diferença para a gente entender essa história. E eu gosto da nova tradução da linguagem de hoje, que ela deixa isso muito claro. Olha aqui, ó. Jesus fala, tal, eu vou mostrar a vocês quem parece essa pessoa, versículo 48. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, o que aconteceu? Ele cavou bem fundo, diz na minha versão.
Alguém diz alguma coisa diferente? Eu não. Alguém pode falar em voz alta? Não? Cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. Ele podia ter colocado o alicerce na areia, sim ou não? Mas ele cavou fundo, ele trabalhou mais, ele gastou mais dinheiro e pôs o alicerce aonde? Na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Meus irmãos, numa casa, eu não sou construtor. Se um dia eu tiver uma casa própria, uma das coisas que eu vou perguntar para a pessoa que eu estiver comprando a casa, ou se eu tiver a oportunidade de construir, é sobre como é que está o alicerce da casa. Na minha opinião, o que é mais importante numa construção é o alicerce. Se tiver algum construtor aqui que discorda, me corrija e me ensine o verdadeiro. Mas até onde eu sei, é o mais caro. Antes dele construir sobre a rocha, ele tira toda a areia solta. Ele tira tudo aquilo que pode comprometer a sua casa do seu caminho. O imprudente não tira tudo que pode comprometer a sua casa, porque ambos estão sobre o mesmo terreno. E é isso que nos diferencia, queridos, nas provações. Alguns de nós vivemos e praticamos o que Deus quer que nós vivamos. E diante das dificuldades, alguns estão mais firmados, estão mais firmes, porque cavaram mais, porque investiram mais, porque trabalharam mais a sua fé cristã e estão sobre a rocha. Mas há muitos e hoje se vende o evangelho vapt-vupt, o evangelho self-service, que é coisa rápida. Hoje nós fomos almoçar nós 5, eu acho que do tempo que nós entramos no restaurante e saímos, não deu 30 minutos. Então é aquela coisa rápida. E hoje se vende uma fé com coisas rápidas. A gente não tem tempo para construir a nossa vida, o nosso casamento. E a última mensagem desse sermão, semana que vem o pastor Wesley prega, mas no último domingo eu quero falar sobre família. Há uma família construída sobre a rocha, então nós vamos convidar as pessoas para estarem aqui com um problema, nós vamos ungir as famílias aqui, nós queremos ter um tempo de Deus aqui sobre as famílias. Porque as pessoas estão querendo construir família muito rápido, e constrói a família e não tira as areias aí mal alocadas, e quando tem um problema, a casa... Então o homem de Lucas 6, ele teve um investimento maior, a sua casa ficou mais cara, ela levou mais tempo e ela deu muito mais trabalho. E a nossa vida cristã tem que ser assim. Se eu não estiver disposto a pagar um preço alto, se eu não estiver disposto a investir tempo, e se eu não estiver disposto a trabalhar bastante pelo desenvolvimento da minha fé e da minha convicção em Cristo, eu não vou ter uma vida fundamentada sobre a rocha. E o diabo vai me usar, e ele vai querer me derrubar minha casa, minha fé, minha esperança, o meu casamento, os meus filhos, as minhas finanças. Porque ele sabe que eu sou um crente meia boca, descuidado, que só quero bênção rápido e não estou mais investindo tempo, recursos e esforço e suor para ser um crente consistente. E uma geração como a nossa, onde as tragédias aumentam cada vez mais, onde pessoas que nós amamos estão sendo ceifadas de nós, por causa, nós não sabemos do que. Se nós não formos uma geração bem fundamentada e tiver disposto a pagar o preço, a nossa casa vai cair. E eu não quero isso para minha casa em nome de Jesus. O homem prudente gastou mais. O homem prudente levou mais tempo. O homem prudente trabalhou mais. Dá até um sermão isso aqui.
Porque a rocha é o firme fundamento. Jesus é a rocha. Só que um alto investimento gera grandes resultados. Amém? Quanto mais tempo você investir no seu casamento, quanto mais caro for o preço que você vai pagar para ser um bom marido, uma boa esposa, eu vou deixar isso para o último domingo, um bom pai, quanto mais tempo você investir na sua comunhão com Deus, de oração, de leitura da palavra, mais forte você vai se colocar diante dos homens e diante de Satanás. Você não vai permitir que o inimigo titubeie sobre você, que ele fique blasfemando contra a tua vida, que ele fique levantando insultos e flechas, porque os dardos inflamados do maligno não derrubam uma coluna do Senhor. Você está comigo ainda? Que eu tenho que falar do outro, você aguenta? E aí, chuva vem sobre todos nós, a Bíblia fala que o sol brilha sobre todos e a chuva cai sobre todos. As provações vêm sobre todos, as lutas vêm sobre todos, as tragédias vêm sobre todos, não é só sobre a família que a gente ama, vem sobre todo mundo, mas o fundamento é Cristo, e isso dá trabalho, e isso custa caro, e isso leva tempo. Você está pagando o preço de ser um verdadeiro cristão? Essa é a pergunta que eu me fiz hoje. Vamos correr. Segundo o construtor, qual foi o preço que esse construtor pagou? Em contraste com o homem prudente e sábio, Jesus enfatiza que houve uma outra pessoa que podia ter a mesma oportunidade do outro. E ele teve. Ele tinha os mesmos recursos que o outro. E ele teve. As condições eram as mesmas, mas as posturas diferentes. É aquele que ouve a mesma palavra, mas não pratica. A palavra clara para esse homem imprudente significa uma pessoa sem bom senso, sem discernimento, quase um débil. Porque como alguém pode ouvir dizer assim, meu filho, se você colocar a mão aqui, vai queimar, não põe a mão. É isso que a palavra de Deus diz. Se você se aproximar do mal, se você não fizer a vontade de Deus, se você se aproximar do ímpio, se você ficar perto do bem-aventurado, aquele que não se assenta na roda dos pecadores, não segue o caminho desses homens, não tem o estilo deles. A palavra já avisou, mas a gente insiste. E aí a nossa vida é uma tragédia. A gente paga o preço alto e amargo. No mesmo solo, os mesmos rios transbordaram, as mesmas chuvas caíram, o mesmo vento soprou, só que essa casa não resistiu, porque faltava alicerce, e para mim, porque esse cara não quis pagar o preço, porque tem gente que não quer pagar o preço de ser cristão, não adianta falar, você quer ser um bom religioso, você quer ser membro de uma igreja, você quer ter um pastor que pregue um bom sermão para você, uma boa estrutura. Não estou dizendo você que está aqui. Estou dizendo generalizado. Não se ofenda, por favor. Mas se a carapuça servir... Muita gente que não quer pagar o preço. Quantos pais já falaram, pastor, ora pelo meu filho que está doente? Eu oro também, mas a minha pergunta, você está orando pelo seu filho? Pastor, ora pela minha esposa, porque ela está pegando, está difícil, a gente está tendo muito atrito. Você, marido, ora pela sua esposa.
Pastor, ora pela minha empresa, que o negócio está difícil, mas você está cumprindo o seu papel de empresário cristão na tua empresa? Você está pagando o preço? Pastor, ora pelo meu filho, porque ele está rebelde, mas você está pagando o preço de dar tempo, de investir palavras de amor, de graça, de oração, de testemunho na vida do teu filho? Você diz, hoje não vou não na igreja, que hoje é domingo de manhã, é dia de dormir. Tem muita gente que esqueceu que domingo é o dia do Senhor. E o melhor descanso para o dia do Senhor não é ficar na cama dormindo, não. É ouvir as palavras que nos consolam, que nos confortam, que nos aliviam. Essa mentira que está sendo pregada aí, que você trabalha demais e que você tem que estar pouco na igreja, na casa de Deus, essa é uma mentira de Satanás. Porque a Bíblia diz no Salmo 84, um dia, Senhor, nos teus átrios, num lugar que pega a palavra, tá certo? Que fala de Jesus. Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas a gente não quer pagar o preço, e o solo é o mesmo, e aí vem a chuva. E alguns irmãos, muitas vezes, que tiveram seus filhos criados dentro da igreja, foram muito religiosos e não gastaram tempo em cavar fundo e pôr dinheiro, que eu digo, dinheiro espiritual, pagar o preço de oração, de dedicação, de testemunho, e hoje estão vendo a casa cair. Se o teu casamento está caindo é porque você não está cavando fundo, marido, ou você não está cavando fundo, mulher. Nós precisamos entender o que Jesus está querendo ensinar, porque Ele ia pagar o preço no mesmo território. O território da areia, do deserto, foi o mesmo território que Ele pisou, que Ele foi tentado pelo inimigo, que Ele carregou aquela cruz maldita, porque ela foi maldita. Ela só se tornou bendita porque Ele a venceu. Ele estava mostrando para os seus discípulos, eu faço a vontade do Pai, eu escuto o que o meu Pai fala e eu obedeço, e eu vou pagar um preço caro, e levou tempo na minha vida para eu poder entender isso, eu cresci para isso, esse era o propósito. E no dia que veio a tempestade da acusação, da traição de Judas, daqueles espinhos e cravos nas suas mãos, do sangue que corria pelo seu corpo, de uma dor que não tem quem possa descrever, Ele amou-nos até o fim, Ele morreu por nós e Ele ressuscitou por nós. Jesus não quis evitar o trabalho árduo. E o que Jesus está querendo ensinar é que para seguir o seu mandamento e os seus ensinamentos exige trabalho árduo. Se você não está disposto, você está no lugar errado. Porque quem não está disposto a cavar fundo, vai se dar muito mal. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles são caminhos. O segundo queria o caminho mais fácil. E quem de nós hoje não quer o caminho mais fácil? Tudo está querendo. Saiu até esses dias, alguém falou assim, até fiquei com vontade de comprar, só não comprei que está muito cara. Agora são uma panela que frita sem óleo. Isso para quem mora em apartamento é uma benção. É fácil. Você põe lá, frita, não fica fedendo óleo. Olha que benção que é isso. Mas custa caro. Uma frigideirinha meia boca, meio já tudo sujinha lá com bastante óleo no teu apartamento. Que beleza. A Mabel está ali. Quando eu vou fritar o ovinho, eu tenho que fechar a frigideirinha no fogo baixo. Aí eu vou na janela, solto o bafinho, fecho e volto. Aí eu vou lá de novo e... Ela foi amamentar, então ela não está ouvindo. Oh, glória.
Porque comer ovinho frito eu adoro à noite com arrozinho requentado. Só que custa caro, porque se ela pegar eu levo uma bronca. Irmãos, coisas boas levam tempo, custam caro. Precisam de investimento. Esses pastores que estão sendo mortos no Quênia, eles estão pagando caro. Eles abriram mão das suas vidas. Eles querem cavar suas vidas sobre a rocha. E a gente canta aqui, que me sustentará, e a hora que o pastor pergunta aqui, quem vai estar no culto de oração, onde a gente vai ungir as pessoas, onde a gente quer ver o Espírito Santo agir com poder, os irmãos, a gente vai estudar sobre a Bíblia, nós vamos fazer um grupo de discipulado, nós queremos ganhar gente para Jesus. Quantos querem estar aqui? Desculpa, irmãos, mas isso não é viver a palavra. Eu não quero que você seja um religioso. Eu só estou te dizendo que é muito melhor você estar aqui do que você estar lá na tua casa agora assistindo Fantástico, vendo a notícia da Escola de Samba de São Paulo, ou ouvindo o Faustão. Não haja de maneira imprudente. Não seja negligente. Para encerrar, eu quero dizer uma frase de William Barclay. William Barclay é um comentarista bíblico. Já passei do meu tempo. Em cada decisão que tomamos na vida, há uma perspectiva de curto alcance e outra de longo alcance. Feliz é o homem que nunca troca o bem futuro pelo prazer presente. Lembra do vídeo do Marshmallow? Feliz é o homem que vê as coisas não à luz do momento, oh glória, e sim à luz da eternidade. Rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, fixemos os nossos olhares para Jesus, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Talvez você que está nos visitando decida ficar conosco, que vai ser um privilégio. Queremos receber mais pessoas para estarem conosco nessa batalha contra o mal. Só que não existe mudança do dia para a noite. Leva tempo, tem um preço e vocês vão ter que trabalhar muito. Se vocês estão dispostos a ser esta igreja, nós vamos longe. Nós vamos longe. E nós não vamos cair. Porque essa igreja não vai estar fundamentada em pastor, em gente pecadoras, que nem eu e aquele cidadão ali. Eu mais que ele. Que ele está começando agora, então ele é menos pecador que eu. Mas essa igreja vai estar fundamentada em Cristo. E é isso que a gente quer. Meus irmãos, eu poderia dizer muita coisa. Como eu disse no começo, Deus falou 2 sermões. Mas eu vou falar. Mas eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Se você não estava aqui domingo passado, ouça a mensagem, tá certo? Venha domingo que vem, convide pessoas, vamos encher esses bancos vazios. Domingo passado não tinha lugar para ninguém sentar e hoje, tudo bem que é feriado, mas tem mais gente para a gente convidar. No dia do feriado é bom que aquele que viajou pode ser ocupado o lugar dele. Mas a hora que a gente desafiar para orar, vem, meu irmão. Na hora que a gente desafiar você para vir aprender sobre a Bíblia, vem, acorda cedo. Vem orar de terça-feira. Leia a Bíblia na tua casa. É melhor, pai, teu filho te surpreender de joelhos orando do que te surpreender trocando de canal, porque você não quer que ele veja o que você está assistindo. Vamos orar, porque senão eu vou ter que falar outras coisas aqui. Não posso. Pastor Wesley, ora aqui, por favor, por nós. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós, diante dessa palavra, Senhor, desse desafio, talvez desse desabafo, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus,
assumir esse compromisso, ó Pai, de viver edificado nessa rocha que é o Senhor Jesus. Pai, nos ajude, Senhor, a viver, Senhor, nessa verdade, nessa profundidade. Pai, nos ajude, Senhor, a cada vez mais cavar fundo e alcançar, Senhor, a Tua presença, como nunca antes, ó Pai, nas nossas vidas. Que nós possamos alcançar e encontrar ali os mananciais do Senhor, ó Pai, nas nossas vidas. Pai, nós queremos, ó Pai, diante de Ti agora, nessa noite, pagar esse preço, como igreja, como corpo, como filhos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos encha, Senhor, com Teu Espírito Santo, nos dá, Senhor, essa vontade de sermos santos, como o Senhor é santo. Pai, nós queremos, Senhor, entregar as nossas vidas diante do Teu altar, diante da Tua presença, e confessamos, ó Pai, que nós não somos capazes sem a Tua presença, sem a Tua vida na nossa vida, sem, Senhor, a Tua presença diariamente, logo de manhã quando acordamos, na nossa caminhada, no dia a dia, Senhor, precisamos sentir a Tua presença, mas nos ajuda, Senhor, a ter prazer em meditar na Tua palavra, dia e noite, a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, a caminhar com o Senhor, a testemunhar a Tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor faça isso aqui nessa igreja, faça isso, Senhor, nas nossas vidas. Pai, não queremos viver, Senhor, como construindo a nossa casa na areia, sem fundamento, sem a rocha que é o Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a viver nessa dimensão, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus, nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, e nos ajuda, Senhor, a viver esse compromisso de verdade. Colocamos aqui, Senhor, as nossas vidas, para que o Senhor, ó Pai, que pagou um alto preço, um preço que nós não temos, Senhor, nem capacidade de entender. O Senhor, como Deus, se entregou, se colocou nessa cruz, deu a sua vida, veio passar as angústias, as dificuldades, as tristezas como ser humano, para criar esse relacionamento de intimidade comigo, com cada um de nós. Mas nós, ó Pai, muitas vezes não temos coragem nem vontade de pagar um preço muito menor. Mas nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, nessa dimensão. Nos ajuda, Senhor, a ter coragem, a ser corajoso, a ter fé de pagar esse preço, o preço da comunhão com o Senhor, que é de alegria, Pai. Nos ajuda a desfrutar disso, nos ajuda, Senhor, a viver nisso. Pai, em nome de Jesus, transforma a nossa igreja, transforma essa igreja. Pai, que em nome de Jesus o Senhor traga um avivamento para esse lugar, um avivamento, Senhor, de transformação das nossas vidas, que nós sejamos pessoas piedosas, amorosas, transformadas, santas, para que nós possamos fazer diferença, e esse preço que o Senhor pagou seja transformado, Senhor, em mais vidas, em mais pessoas conhecendo o Senhor através do nosso testemunho, em mais pessoas, ó Pai, querendo viver essa comunhão contigo, em mais pessoas, Senhor, se aproximando do Teu Evangelho, da Tua palavra e recebendo do Senhor, e que esse mundo sendo transformado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos edificados sobre a rocha que é o Senhor. É isso que eu te peço, é isso que nós oramos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará.
eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo do Espírito Santo estejam conosco, nos dando graça, força, persistência, coragem, determinação e disciplina para cavarmos fundo, até acharmos a rocha, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço quem está ao seu lado. Aqui fora você pode ter um tempo com a gente, tomar um café. Que Deus te abençoe. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará.